TV Câmara, Campinas. Posto isso, eu quero aqui falar a respeito de uma decisão, né, que foi tomada, que diz respeito à questão do plano diretor de Campinas. Como muitos sabem, o plano diretor é das principais peças legislativas que a vereança sobre a qual ela pode decidir. Ela versa sobre o desenvolvimento urbano da cidade pelo prazo de 10 anos e ela efetivamente articula interesses de uma ordem muito grande, porque ela articula interesses que dizem respeito à mobilidade urbana na cidade, ela articula interesses que dizem respeito ao desenvolvimento imobiliário da cidade, uma área que concentra interesses econômicos da ordem de bilhões de reais, né? Então, é sem dúvida nenhuma uma peça legislativa em torno da qual muitas questões econômicas e políticas se assentam, né? E as associações, o Minha Campinas, Resgate Cambuí, com o apoio de mais de 20 entidades da sociedade civil, em conjunto com o promotor Valcir Cobori, da Promotoria de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado de São Paulo, entraram com a representação ao Procurador-Geral de Justiça para que impetrasse uma ADIM para a declaração da inconstitucionalidade do plano diretor que foi aprovado aqui nessa casa. Eu quero lembrar que eu votei contrário ao plano diretor por diversos motivos, alguns dos quais foram precisamente os motivos enumerados pelo promotor, né, na sua representação junto ao Ministério Público, junto à Justiça. E aí, é importante colocar que, depois de 3 meses de avaliação, esse pedido foi estudado, avaliado, e efetivamente há um entendimento por parte do Ministério Público que, pelo menos sob 2 aspectos, o plano diretor ele é inconstitucional. O primeiro, ele diz respeito à falta de efetiva participação popular nas etapas do plano diretor. Embora, pela primeira vez em Campinas, nós tenhamos tido audiências públicas que ocorreram durante o processo de elaboração do plano diretor, há um entendimento, e nós compartilhamos desse entendimento, de que isso foi insuficiente. Não houve o correto tratamento das manifestações ocorridas em plenária, ou seja, ainda na Câmara Municipal. As sugestões foram rejeitadas, da mesma forma o Executivo, quando rejeitou as emendas do vereador. Quer dizer, não houve um tratamento às manifestações da participação popular que as reconhecessem como devidamente as manifestações legítimas da sociedade que deveriam, pelo menos em parte, ser acatadas. É bom que se diga, né, que na legislação urbanística a participação popular não pode ser meramente formal. A população deve sim ser capaz de intervir nos aspectos que tratam de zoneamento, que tratam, né, das várias questões que versa o plano diretor. No caso do plano diretor de Campinas, teve emendas que surgiram ainda depois do processo de audiência pública, né, e que parte delas foi genericamente justificada como se fossem oriundas das próprias audiências, coisa que após um estudo mais aprofundado foi constatado que não ocorreu e, portanto, a população não pôde efetivamente se apropriar e se manifestar a respeito destas emendas. Isso é uma coisa muito grave. E parte dessas emendas que hoje estão com efeito suspenso foram extraídas do parecer do CMDU. Isso só comprova que está correta, né? Estou lendo aqui, a lei orgânica do município, quando determina que o parecer do CMDU deve ser encaminhado ao Executivo para que somente depois da adequação do projeto de lei ele seja encaminhado à Câmara. A remessa do plano diretor à Câmara, no afogadilho, como foi feito, somente fez com que ele passe a demorar mais a vigorar na sua plenitude. O macrozoneamento, por exemplo, foi suspenso por falta de descrição de macrozonas, assim como as áreas potenciais para grandes empreendimentos. O segundo aspecto diz respeito à questão da reserva legal. E ele está relacionado diretamente com a descrição das macrozonas e as demais áreas por decreto. Como elas são a espinha dorsal do plano, a identificação dos locais onde todos os outros dispositivos incidirão, diz o Judiciário, tem que ser objeto de lei e não de decreto, e tem que estar contidas no próprio plano. Então, se elas não estão descritas, não estão delimitadas, não existem para a lei. Essa delimitação é o que define as propriedades que estão sujeitas a cada uma das normas que vão ser estabelecidas. Na elaboração do plano diretor, o Executivo, o CMDU e a Câmara de Vereadores concordou com isso, mas determinou que essa delimitação aconteceria por decreto, o que o Judiciário não autorizou e com o que a gente tem plena concordância essa decisão. Isso vai implicar, portanto, na paralisação das demais leis urbanísticas do município. A lei de desocupação do solo, a lei que define a definição do perímetro urbano, né? A mera grafia de mapas, ela é insuficiente, é incompleta,
conforme foi verificado na liminar que foi concedida. Então, pessoal, fica muito claro para nós que aqui nos opusemos à condução desse plano diretor, à maneira como ele foi colocado e aos interesses que se efetivam em torno do projeto de lei que foi aprovado aqui, e por isso ele contou com a nossa, o nosso voto contrário. Uma parte, vereador. Um momento, vereador, que eu ainda tenho que concluir aqui. Com o nosso voto contrário, que o poder público, tanto o legislativo quanto o executivo, se equivocaram no caminho que optaram por tomar. O parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano deve ser encaminhado ao executivo antes. Isso tudo, como não aconteceu de maneira adequada, deixou a nossa cidade agora numa situação extremamente delicada. A gente aqui na casa, inclusive, está numa situação muito delicada, porque efetivamente o que entende que foram meses de discussão, na nossa avaliação e na avaliação da liminar que foi concedida, não valem mais. A cidade se encontra nesse momento, portanto, num vazio, num vácuo do ponto de vista urbanístico. Vereador Zé Carlos. Vereador, infelizmente, eu não concordo com o senhor. Eu tenho certeza, o senhor foi um dos que apoiou essa tramitação célere e sem debate. Nunca, se eu falar que não houve debate... Vereador, para Vossa Excelência, o debate é apenas um aspecto formal. Não. Nós entendemos que o debate tem que permitir, de fato, a contribuição da população. O senhor vai me dar uma parte? Claro, eu estou dando uma parte. Veja bem, nunca nessa casa foi tão debatido um plano como foi debatido esse plano diretor. O executivo também levou para diversas reuniões da cidade, e quando você faz audiência pública, é para você pegar aquilo que a sociedade te dá como subsídio para que você faça a emenda para que ela seja... Vereador, eu vou perguntar para Vossa Excelência uma questão. O senhor avalia, então, que o Poder Judiciário se equivoca tremendamente ao tomar essa decisão? Vereador, não foi... A liminar para o senhor, então, está mal fundamentado. O senhor leu a liminar? Está sob júdice. O senhor leu a liminar? Eu concordo que é sob júdice. Tem defesa, eu só estou dizendo que eu acho que nós nos equivocamos, pois nós abrimos... Lógico que eu acho, eu fui derrotado aqui na Câmara, na minha votação, e eu estou defendendo aqui o que é o meu entendimento. Eu acho que essa casa aqui se equivocou ao produzir um processo que tinha um verniz de formalidade, um verniz de participação popular, perdão, e que construiu um modelo de participação meramente formal. Vereador, as consequências disso e para que são essas várias públicas? Pois é, eu pergunto para Vossa Excelência, porque se elas não podem, de fato, incidir no resultado final, Exato. que foi o que aconteceu, porque as contribuições foram todas rejeitadas, para que elas serviram? É isso que o Judiciário se perguntou, é isso que eu pergunto. Esta casa tem que entender, vereador, que participação popular não significa apenas ouvir, significa ouvir, acatar, refletir e, de fato, incorporar manifestações que foram feitas. É por isso que foram mais de 20 entidades que conjuntamente exararam aqui o parecer que foi levado ao Ministério Público. Obrigado, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Obrigado, vereador Pedro Tourinho.